minhas amoras! Estamos aqui para mais uma segunda-feira de atualidades. Eu sou a professora Carla Curso, professora de atualidades aqui do Focus Concursos, e nós temos um compromisso semanal com quem busca informações e o melhor preparo para se destacar nas provas de concursos e vestibulares que cobram de você a disciplina de atualidades ou até mesmo uma redação com temas atuais. Isso mesmo, tá? As nossas aulas de atualidades também servem para você que está buscando temas para sua redação. Como você pôde perceber, eu estou gravando aqui, da minha casa essa aula, pois o Focus está cumprindo seu compromisso social durante a pandemia, permitindo que os seus professores gravem de suas casas, reduzindo assim a circulação de pessoas nas ruas e contribuindo para o isolamento social sempre que é possível. Então, aqueles que podem ficar em casa, ficam em casa, e o Focus Concursos dá essa oportunidade para os seus professores também. Bom, e já que estamos falando de pandemia, hoje a nossa aula é sobre o adiamento das provas, tanto dos concursos quanto do Enem. Nós vamos falar sobre várias coisas nessa aula hoje, tá? Mas a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que se você está assistindo essa aula, deve ter sido afetado de alguma forma por mudanças, adaptações que nós tivemos que encarar por conta do coronavírus. Seja no seu emprego, na sua rotina, nos encontros com os familiares, nos encontros com os amigos. Alguns devem ter tido viagens canceladas, eventos suspensos. Inclusive, só pra você não ficar triste sozinho, tá? O meu casamento com o Marcelo estava marcado, com tudo preparado, vestido de noiva, buffet contratado, flores, padrinhos, e nós tivemos que adiar porque nós não podemos aglomerar pessoas. O resultado disso é que o meu filho vai nascer sem que a gente tenha feito a festa de casamento. O cartório a gente conseguiu resolver, mas o festerê com os nossos amigos será feito agora com o Davi no colo. Ou seja, isso afeta todo mundo. Claro que alguns mais e outros menos. E acredite, apesar de ter motivos para ficar triste, eu sei que tem gente que tem motivos muito piores do que os meus. Tem gente doente, tem gente perdendo o emprego, tem gente perdendo o ente querido, e por isso nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos agora nesse momento e agradecer por estarmos vivos, né? Agradecer aí por estar nesse momento, eu aqui trabalhando, você assistindo a aula, enfim. Tá? Mas sim, o coronavírus mudou muitas coisas. O coronavírus suspendeu casamentos, alguns concursos e diversas provas foram adiadas. Muitas delas provavelmente ainda serão realizadas agora em 2020, mas aí você deve estar se perguntando assim, mas o que eu vou fazer nesse tempo de espera? Bom, primeiramente, antes de te falar sobre o que fazer nesse tempo de espera, saiba que se você está assistindo essa aula, você é um privilegiado. Porque no cenário de pandemia, a internet tornou-se potencialmente o principal meio de acesso de estudantes ao conhecimento, à informação, à cultura e mesmo ao lazer ou à realização de exercícios físicos. Se você foi afetado de alguma forma, como eu acabei de listar aqui, comenta aí com a gente no chat. Bom, a centralização das atividades na internet, no entanto, ela vem acompanhada de um problema, que é a enorme desigualdade de acesso existente no Brasil, acesso à internet. E você hoje vai saber alguns dados, algumas informações sobre isso para escrever uma redação sobre essa temática. Afinal de contas, a desigualdade não está somente na renda, mas o acesso à internet também é um dos elementos disso. Bom, então isso significa que se você está matriculado, por exemplo, num curso preparatório online, você já possui uma vantagem competitiva enorme diante de muitos que não possuem nem sequer um computador em casa para estudar, muito menos sinal de internet, tá? Antes de tudo, eu também quero contextualizar a situação atual do concurseiro. Se o seu concurso foi adiado, saiba que você não está sozinho, tá? A Covid fez com que o governo federal, os estados, os municípios tomassem medidas para tentar conter o avanço da doença no Brasil.
Alguns estados decretaram lockdown, os outros tantos estão em vigência de decretos que suspendem aí a realização de eventos públicos, a realização de eventos privados, né? Tudo que aglomere pessoas. E como eu sei que é importante para muitos concurseiros a programação dos seus estudos, né? Você tá ali, né, com o seu tempo muitas vezes restrito, então você precisa de uma programação, você tem que planejar as suas viagens para fazer as provas, precisa reorganizar o cronograma. Hoje eu quero conversar com você sobre as chances aumentadas que terão aqueles que aproveitarão o tempo estendido para estudar mais, revisar, fazer mais questões e treinar redações até o dia da sua prova. Resumindo, se você já está em quarentena por conta da pandemia do coronavírus, há sempre maneiras de aproveitar o seu tempo em casa em isolamento social. Lembrando que você é um privilegiado, porque nós vamos falar hoje sobre aqueles que não possuem acesso à internet. Tá? Por isso eu quero falar, inclusive, hoje sobre a competitividade na era da informação e da internet. Já pensou se aparece um tema desse na sua redação? Então é fato que cada vez mais pessoas estão aprendendo online. Os cursos online estão na preferência de quem quer aprender o que precisa, né, para aplicar, para ganhar dinheiro, também ter melhores chances de se dar bem no mercado de trabalho. Eu mesmo estou fazendo um curso online de História da Arte na Harvard. Ai, que chique que eu tô demais, gente. Bom, 1 em cada 5 estudantes matriculados no ensino superior estuda à distância, de acordo com o último censo de educação superior divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que você deve conhecer como INEP. Tá? Então, enquanto o ensino presencial apresentou uma queda nas matrículas, a educação à distância, o EAD, registrou o maior salto desde 2008. Então, antes, o EAD era considerado uma modalidade secundária de estudo e agora está cada vez mais ocupando o primeiro lugar na preferência do público. Uma pesquisa na Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, que é a ABMED, estima que em 2023, ou seja, está logo ali, fazer faculdade à distância vai ser mais comum do que fazê-lo presencialmente. Só no último ano, o número de polos de EAD, ou seja, de instituições que podem oferecer cursos online, aumentou 133%. E há diversos fatores aos quais se pode atribuir esse aumento. Um deles é que há uma série de vantagens de se fazer cursos online com relação aos cursos presenciais. Tá? Então você pode apresentar esse argumento na sua redação, né? As facilidades do ensino à distância. Também o ambiente competitivo está em constante mudança, tá? Há mudanças, inclusive, significativas nos hábitos das pessoas, nas configurações dos países, no perfil da força de trabalho e também as organizações, elas precisam estar preparadas para enfrentar esse mundo que a gente pode chamar de mutante, cada vez mais rapidamente, inclusive, essa mutação. E para sobreviver nesse ambiente, as organizações precisam se adaptar a estes fatos. As vagas que você disputa são preciosas nesse momento, pois elas representam tranquilidade econômica, a estabilidade de emprego, além de ser para muitos um sonho. Sim, eu sei que muitos aqui sonham em usar farda, em ser um operacional de respeito. Então as motivações para estudar online são muitas. Mas estudar pela internet requer também a capacidade de adquirir, de tratar, de interpretar e de utilizar a informação obtida de uma forma eficaz e confiável. Então é por isso que provavelmente você buscou o Focus Concursos e segue as minhas aulas aqui toda segunda-feira. Nós podemos dizer que a internet modificou a vida das pessoas, uma vez que por meio da tela, seja do tablet, eu não sei como que você estuda, conta aí pra gente também, né? Se você estuda pelo tablet, pelo celular, pelo computador mesmo, né? Mas enfim, a partir dessas ferramentas, a gente consegue realizar diversas tarefas. Então, diante disso, nós temos a modalidade de ensino à distância, que proporciona muitas vantagens para as pessoas que desejam adquirir mais conhecimento e se capacitar para alcançar aí a vaga no concurso dos sonhos.
Por isso, continuar os estudos é um requisito fundamental para manter o seu nível de competitividade alto, mesmo que você talvez esteja um pouco desanimado por conta do adiamento da sua prova. Porque se você continuar com um nível de competitividade alta, você vai ter acesso aos melhores concursos. O coronavírus e todas as suas consequências comprovaram a necessidade da popularização dos dispositivos móveis, o desenvolvimento de aplicativos voltados ao ensino e a própria expansão da web, né, que consolidou inclusive o e-learning, que seria o aprendizado eletrônico. A modalidade se tornou uma alternativa viável para o aperfeiçoamento individual, e não só para quem tem pouco tempo para estudar, mas também para quem se encontra longe das instituições de ensino tradicional ou quem precisa fazer aí o isolamento social, não tem como, tem que ficar em casa, né? Então, além dos pontos positivos mencionados, um curso online traz outros benefícios. Então, dentre eles, nós podemos citar o seu próprio ritmo de estudo, complementá-lo com matérias de outras áreas mais facilmente, obviamente, né? A flexibilidade de poder acessar um curso online de qualquer lugar do planeta, tá? Onde, claro, se tenha um ponto de acesso à internet, que infelizmente no Brasil nós não temos, e isso também, aqueles que têm um acesso à internet, é outra vantagem competitiva. Então, assim, não importa se você está numa região distante ou, né, distante ali das instituições tradicionais, basta você acessar a web e continuar acompanhando o seu curso ou a sua especialização. O mesmo vale para o meio de acesso. Isso porque é cada vez maior o número de cursos que podem ser vistos tanto em notebooks, quanto em computadores pessoais, quanto em tablets, quanto em smartphones e outros dispositivos inteligentes. Um curso online, frequentemente, custa menos do que um curso presencial equivalente. E isso pode ser um outro argumento que você pode citar na sua redação sobre o ensino à distância. Tá? Então isso torna inclusive o ensino à distância bem atrativo para quem anda com as finanças apertadas ou quem quer economizar. Isso sem falar que não há gastos com transportes até o local das aulas, evitando o congestionamento nas cidades. O pagamento geralmente também é facilitado, porque ele pode ser feito de inúmeras formas, né, conforme as principais alternativas da web. Então, o ensino à distância, em uma época de crise como nós estamos agora, ele se torna ainda mais atrativo para quem quer continuar a estudar, embora esteja, né, com pouco dinheiro. Além, é claro, de permitir ao estudante continuar melhorando o seu conhecimento justamente num cenário em que ele poderá fazer a diferença para alcançar um novo posto de trabalho dentro do serviço público. Por isso, tá? Agora, eu quero te falar que você deve utilizar a quarentena como uma oportunidade. Porque em tempos de pandemia, quanto mais ficar em casa, melhor, certo? Então, enquanto nós não podemos voltar para a nossa rotina normal, se é que nós vamos voltar para uma rotina normal, diz que agora nós teremos um novo normal, mas quando a gente estabelecer uma rotina, né, antes disso a gente pode estabelecer uma rotina de estudo, de trabalho nova dentro desse meio, né, fazer uma nova realidade e aproveitar as oportunidades que surgirem. Então, com a experiência de quem já trabalha há algum tempo no mundo online e também estuda pela internet, eu quero te dar 7 dicas para estudar em casa e não perder o ritmo. Tá? Em tempos de pandemia de coronavírus, o momento é de se cuidar e de encontrar maneiras de se adaptar a essa nova realidade, a esse novo normal que estamos vivendo agora. E a primeira dica é que você deve seguir uma rotina. Tá? Essa rotina ela tem que ser similar à que você teria se fosse para um curso presencial, por exemplo. Então, acordar cedo, vestir-se adequadamente, tomar um café da manhã no horário normal, focar nas atividades, seguindo os conteúdos programáticos que seriam trabalhados, por exemplo, numa sala de aula presencial. A segunda dica é que você deve definir um local de estudos. É importante que você escolha um ambiente tranquilo, no qual não seja distraído pelo que acontece ao seu entorno e realmente você consiga focar naquilo que você está estudando. A terceira dica é: tenha equilíbrio.
pequenas pausas, elas devem ocorrer com uma frequência semelhante à que você teria na escola ou no cursinho. Tá? Então não se esqueça de se alimentar, de se hidratar adequadamente. Tá? Quarta dica, conecte-se com os seus colegas, tá? É importante que você mantenha o contato com os seus amigos. Em muitos momentos, inclusive, vocês poderão trocar informações relevantes, tirar dúvidas uns com os outros, né? Inclusive, que tal criar grupos, né, de estudos ou redes sociais no WhatsApp? Inclusive aqui no Focus, nós temos grupos específicos no Telegram para os nossos alunos. Se você quiser, entre em contato com o saque do Focus, que eles vão te orientar como você entrar nesses grupos, tá? Quinta dica, peça ajuda da família. Os familiares também têm um papel fundamental nessa mudança. É importante que os nossos pais, que os nossos parceiros, né, os nossos filhos, enfim, nossos parentes demonstrem interesse naquilo que a gente está aprendendo e que se disponham a nos ajudar sempre quando possível, da maneira que eles conseguem. Tá? A sexta dica é usar a tecnologia a nosso favor, que eu estou falando desde o começo. Que é válido utilizar outras fontes de conhecimento, como a internet, para tirar dúvidas e aumentar o seu conhecimento, acessar plataformas digitais ou também ter a nova assinatura Focus Concursos compartilhada, tá? Que é uma assinatura, 3 acessos, tá? Não importa qual carreira você quer seguir, no Focus você pode se preparar de forma completa com os nossos mais de 900 cursos disponíveis. É isso mesmo, tá? Agora que já separei para você essas 7 dicas para estudar em casa e não perder o ritmo, eu quero te ajudar na realidade, porque o Focus, ele efetivamente quer que você estude mais e que você permita também que outros 2 amigos seus estudem mais. E esse é o nosso compromisso social durante a pandemia, que é abrir os nossos cursos para uma assinatura compartilhada. Várias empresas abriram, por exemplo, a visitação, por exemplo, em museus, outras universidades abriram acesso a cursos nessa meio da pandemia. Tá? Então, se você quer ter acesso aqui ao Focus Concursos, do preparatório, entre em contato com a gente, porque sim, tá? A nossa assinatura compartilhada é uma ótima maneira para você usar o seu tempo nessa pandemia para adquirir mais conhecimento. Mas aí vem o outro lado da moeda, que é quem não tem acesso à internet. Quem não tem acesso à internet faz como? Você já sabe que você é um privilegiado. Mas e os outros? E se você tiver que falar sobre isso numa redação? Porque a quarentena forçada pelo coronavírus mantém em casa milhões de brasileiros, sobretudo crianças, adolescentes e jovens que tiveram suas atividades educacionais presenciais suspensas de acordo com as determinações governamentais e com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, de manter aí o isolamento social como principal forma de combate à pandemia. E nesse cenário, a internet torna-se potencialmente o principal meio de acesso de estudantes ao conhecimento, à informação, à cultura e mesmo ao lazer, ou como eu já disse, a realização de exercícios físicos. A centralização das atividades na internet, no entanto, ela vem acompanhada deste enorme problema que pode ser a temática da sua redação de 2020, que é a desigualdade de acesso existente no Brasil. Após 2 meses de quarentena, diversas ações comunitárias surgiram para diminuir os impactos da disseminação da Covid-19 no país. Além do empenho contínuo de trabalhadores que estão na linha de frente do combate ao vírus, agentes e coletivos distribuem recursos, compartilham conteúdos que ampliam o acesso à informação. Nós também temos aqui no Brasil o Marco Civil da Internet, que foi instituído em 2014 e você deve citá-lo numa redação desse tema, porque o Marco Civil da Internet define o acesso à internet como essencial ao exercício da cidadania no Brasil. Anos antes, que foi em 2011, a Organização das Nações Unidas, a ONU, definiu a conectividade como um direito fundamental. Tá? Então a internet nesse cenário ela é percebida como um serviço tão necessário quanto a eletricidade, mas ainda existem barreiras de acesso. No atual cenário de crise, você deve estar se perguntando aí qual é a relevância do debate sobre inclusão digital. E aí nós entramos numa temática importante que é a educação em tempos da pandemia
da Covid-19, né? Então, o cyberespaço, ele está longe de conhecer a igualdade social, porque ele reproduz com integralidade a mesma divisão de classe da sociedade capitalista. Então, as classes populares sofrem nele as mesmas agruras do mundo real. Então, os mais ricos se deliciam, se enriquecem mais, né, com os avanços científicos, tecnológicos, e a subordinação deles como rápidas e eficientes forças de produção. Foi feita uma pesquisa sobre as tecnologias de informação e comunicação, domicílios na internet, e nessa pesquisa eles chegaram à conclusão que 126,9 milhões de usuários da internet estão concentrados nos grandes centros urbanos e entre pessoas com maior poder aquisitivo, tá? Ou seja, menos da metade, ou seja, 48% dos brasileiros das classes D e E têm acesso à internet. Dados do Observatório Social da Covid-19 da Universidade Federal de Minas Gerais, que usa dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sugere que mais de 30 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. Então, endereçar essa questão é especialmente importante em um momento em que a população depende da web para conseguir atravessar a pandemia da Covid-19. Você está sofrendo com o acesso à internet que você tem em casa, por exemplo? Tá? Nós já podemos notar que aqueles que estão sem acesso à rede são duplamente prejudicados durante a pandemia, pois além do risco, né, da doença em si, os mesmos não possuem uma ferramenta que permita manter contato com outras pessoas de maneira mais fácil, de maneira mais barata, principalmente quando confinados em casa. No Brasil, 4,8 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Eles correspondem a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária. Os dados divulgados na semana passada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, a Unicef, eles fazem também parte de uma pesquisa bem interessante desenvolvida Tecnologia de Informação e Comunicação, Kids Online, tá? Que inclusive em junho será lançada integralmente essa pesquisa. Mas, de qualquer forma, a pandemia evidencia desigualdades que já são enfrentadas no cotidiano em todo o país. Então, por exemplo, há escolas que têm infraestrutura adequada e de qualidade e outras que não, né? O que já impacta, por exemplo, o aprendizado das crianças. Agora, com a pandemia, com as escolas fechadas, nós temos, obviamente, uma situação que é ainda mais aguda, tá? Que nós vemos com preocupação a situação em que nós nos encontramos e, principalmente, que entendemos a necessidade de olhar para uma maneira de garantir o acesso de crianças, de adolescentes à internet. Inclusive, isso é parte da garantia de direitos de crianças do adolescente, que comemora 30 anos em 2020, que é o ECA, tá? Você que é digitalmente incluído, você tem oportunidades, né? Você pode trabalhar remotamente, você pode comunicar-se com os seus professores, comigo, por exemplo, com toda a equipe do Focus, você pode tirar dúvidas, você pode pedir itens essenciais, vender produtos e serviços e continuar aí o seu preparo para fazer o concurso dos seus sonhos até, enfim, tudo isso passar. A única opção para aqueles que não têm acesso a tudo isso, né, a todo esse mundo online, é sair de casa quando não é seguro e, portanto, aceitar o risco de sair ou simplesmente ficar sem essas coisas. Ou seja, você exigir um isolamento social de quem não pode ter um isolamento social é bastante complicado, né? Bom, mas agora eu quero aumentar o seu repertório sociocultural para que você tenha muitos argumentos caso tenha que escrever uma redação sobre o tema, sobre a educação em tempos de pandemia ou sobre a exclusão digital. Para isso, eu vou te apresentar o perfil dos brasileiros que nunca acessaram a internet. Pasme, tá? Pasme. Tem gente que nunca acessou a internet na vida. O número de brasileiros que se conecta à internet, claro, ela aumentou mais, né, em comparação aí ano a ano. A gente observa que existe uma continuidade, a tendência histórica desse crescimento. No total, 70% da população
a brasileira já acessou a rede pelo menos uma vez nos últimos 3 meses, segundo os dados do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade, ligado a um comitê de gestor de internet no Brasil, tá? A informação, inclusive, está no levantamento das tecnologias de informação e comunicação do domicílio de 2018, caso você queira ter acesso ao documento inteiro, tá? O estudo foi realizado, ele tem sido realizado desde 2005, ele traz uma radiografia do uso da internet no país, e entre os dados que ele contém estão que, graças à popularização dos smartphones, as classes C, D e E tiveram aumentos consideráveis no uso da internet. Os índices subiram de 60% para 76% na classe C e de 23% para 40% nas classes D e E. Entre os usuários totais da internet, 89% acessam a rede todos os dias ou quase todos os dias. Em relação aos dados sobre o local em que a pessoa acessa a rede, esse levantamento mostrou que 95% da população fica online em casa e 47% em deslocamento, ou seja, por meio do dispositivo móvel, como smartphone ou tablet. Um total de 67% de domicílios brasileiros contam com acesso à internet, o que equivale aí a 46,5 milhões de lares. E entre aqueles que acessam a internet, 97% usam o celular para isso, tá? O uso do computador para o mesmo varia, para o mesmo fim, né? Varia conforme a classe social. Então, por exemplo, na classe A, 88% também se valem do computador. Já nas classes D e E, o índice cai para 15%. No Brasil, existe aqueles que a gente chama de sem internet, porque essa pesquisa também mostra a maneira como a desigualdade digital reproduz a desigualdade real do país nos recortes que compõem aí o grupo de pessoas que nunca acessaram a internet, tá? Um total de 23% dos brasileiros nunca ficou online, tá? Aproximadamente 48 milhões de pessoas, mais do que o número de habitantes do estado de São Paulo, para você ter uma ideia. Com a crescente disponibilidade de serviços de toda a sorte na internet, os cidadãos desconectados tendem a ficar cada vez mais excluídos. Os indivíduos e comunidades fora da rede ficaram alijados de inúmeras facilidades em áreas como procura de emprego, serviços públicos, conteúdo educacional, cultura, comunicação, enfim, tá? Agora, por área, né, de acordo com os dados do levantamento, as pessoas que nunca acessaram a internet, elas têm maior probabilidade de morar fora da cidade, tá? Porque nas áreas rurais, ela chega a 41% a fatia da população que nunca entrou na rede. Você conhece alguém que nunca acessou a internet? Tá? Então, por exemplo, entre os habitantes das áreas urbanas, o índice cai para 20%. Se você conhece alguém que nunca acessou a internet, conta aí pra gente. Mora na cidade ou mora no campo? Também quero mostrar a desigualdade por região, tá? Quando se olha para as regiões do Brasil, não há disparidades muito significativas. Os extremos são o Nordeste, onde 29% das pessoas jamais estiveram online, e o Sudeste, onde o índice está em 20%. Também a gente pode classificar por faixa etária, né? Previsivelmente, as pessoas com mais idade têm mais chances de não terem conhecido a internet. O índice de 32% para brasileiros entre 45 e 59 anos, entretanto, é bastante alta. Então, quando você olha para a população com mais de 60 anos, essa taxa vai para 68%. Os meus avós nunca acessaram a internet. Né? Bom, também dá para se classificar por grau de instrução. Entre a parte da população que é analfabeta ou que só frequentou a educação infantil, 83% nunca acessaram a rede. Tá? Então, quando se olha para as pessoas que tiveram ensino fundamental, esse índice cai, mas ainda assim é elevado, são 35%. E a porcentagem de brasileiros com ensino médio, ou seja, 6%, e superior 2%, que nunca estiveram online, indica uma situação de grande disparidade. A classe social também pode ser um elemento que vai separar aí, né? Novamente, o alcance do acesso, ele varia substancialmente conforme a classe social. Então, se na classe A apenas 8% nunca navegaram na internet, a faixa D e E, esse índice dispara para 41%.
Também com relação à renda familiar, quanto mais dinheiro em casa, maior a probabilidade de se ter acesso à rede. Se entre as famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, apenas 7% das pessoas nunca entraram na internet, aqueles que ganham até um salário mínimo contam com uma taxa de 35% de acesso zero, né? Então foi por causa, inclusive, dessas características que veio a pressão que motivou o governo a adiar a prova do Enem nesse ano, por exemplo, tá? O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, ele foi adiado, não se sabe ainda se por 30 ou 60 dias, a contar aí da data original da prova, que era prevista para ocorrer inicialmente no dia 1º e no dia 8 de novembro. A decisão ela foi divulgada no dia 20 de maio pelo INEP, né, que eu já falei, já comentei sobre o INEP aqui, lá no começo da nossa aula, né, que é o órgão efetivamente responsável do Ministério da Educação aí para a aplicação deste teste. O Enem, ele foi criado em 1998 com o intuito de avaliar os estudantes do ensino médio nas escolas públicas e particulares do país. E desde 2009, o resultado do exame passou a contar como um critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. Então, em nota, o INEP informou estar atento aí às demandas da sociedade, às manifestações do Poder Legislativo, né, sobre o tema. E aí, de acordo com o órgão, uma enquete que inclusive que foi feita no site do Enem, programada para entrar em vigor em junho de 2020, que pretende ouvir os estudantes sobre a definição de uma nova data, além de outras solicitações, tá? Então nós temos aí, vamos ter que esperar aí para saber exatamente qual será a data do novo Enem. Mas veja que a falta de acesso à internet foi uma das grandes justificativas para se adiar essa prova, porque nem todo mundo conseguiu estudar online. Então nós temos aqui a presença de uma discussão importante dentro do nosso cenário, educacional, tá? Bom, enfim, nós estamos chegando agora quase no fim da nossa aula de hoje. Contudo, eu quero dizer que nós, do Focus Concursos, nós acreditamos que o conhecimento é fundamental para o fortalecimento da democracia. Nós trabalhamos para levar conteúdos acessíveis, conteúdos atrativos para todos os concurseiros por meio da internet. Então, de novo, você é um privilegiado. Além disso, nós incentivamos o debate de ideias por meio dos comentários deixados aqui no nosso canal, que é uma forma de equilibrar e humanizar a educação, mostrando a sua importância e a importância de participar dela. Por isso, continue estudando, usando todas as ferramentas disponíveis em nossa plataforma, né? O país, inclusive, tem mais de 181 concursos com inscrições abertas para mais de 228 mil vagas. Então tem DEPEN, tem IBGE, tem as polícias militares e civis de vários estados aí, várias prefeituras, ou seja, você tem a oportunidade de aproveitar o mundo online para conseguir a sua vaga e aproveitar esses adiamentos para estudar mais. Lembre-se que por mais que o caminho seja cansativo ou aparentemente sinta que não vai te levar a lugar nenhum, estudar é a chave para grande parte das oportunidades que surgirão no seu futuro, tá? A vida de aluno é cheia de desafios que às vezes podem fazê-los querer desistir, mas a educação é uma arma poderosa e é através dela que se pode transformar o mundo. Por isso, desistir não é uma opção para você, tá? E lembre, inclusive, da frase do Robert Collier, que ele diz assim que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite, ou seja, continue estudando dia e noite, sempre quando for possível para você, para que você consiga então ter sucesso por meio da educação. Lembrando que a gente também objetiva que mais pessoas tenham acesso à educação também, assim como você está tendo nesse momento. Um grande beijo e espero você na próxima segunda-feira.